Eu sempre falei pra vocês que concorrência faz bem, e a AMD sempre trouxe essa concorrência que a gente precisava nos desktops, nos notebooks, nas placas de vídeo, nos processadores, em data center, pra todo lado. Mas parece que concorrência faz bem quando você é ela, e não quando você precisa dela, se é que isso faz sentido. A AMD anunciou seus novos produtos, e sim, aquele processador que você estava esperando chegou, aquela placa de vídeo que você estava esperando não chegou, e aquele produto que você não gostaria de ver veio, e veio com muita força. E é... is AI. 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 Eu sei, já tá ficando meio batido, mas é realmente isso que aconteceu. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas a AMD anunciou as novidades para 2026 e o que a gente deve esperar dos seus novos produtos. Vai ter sim o processador para games mais poderoso do mundo. E sim, a concorrência era boa quando a AMD era concorrência. Agora a gente precisa de uma outra concorrente para a AMD porque em algumas áreas ela virou a concorrente dela mesma. Como por exemplo nos processadores para desktop. Aliás, a AMD vem ampliando o seu ganho de mercado nos desktops e nós vimos aí um crescimento na sua participação. Dá para ver isso no inquérito de hardware da Steam, dá para ver isso nas vendas em Mind Factory e outras lojas. E a AMD vem ganhando um mercado que há muitos anos era da Intel, mercado de CPUs. Ai, Robson, mas faz tempo, eu já vejo que os Ryzen estão vendendo muito. Isso é uma percepção que nós temos, mas os números não condiziam com essa percepção de que a AMD estava crescendo tanto com os processadores Ryzen. Agora, os números conseguem conciliar esse sentimento com as vendas, que é, na verdade, o que importa. É claro que na conferência a AMD falou bastante sobre inteligência artificial e que a gente vai fazer questão de ignorar fortemente, porque realmente não é o nosso foco. Mas caso você queira saber, sim, eles têm muitos produtos para inteligência artificial e sim, o pessoal do ChatGPT subiu no palco e basicamente dominou o palco. Eles acharam que era deles, foi um pouco constrangedor deles meio que falando que legal, você não precisa de médico agora porque você tem ChatGPT. Que bacana, né? Já avisei que vai dar merda isso. Obviamente o show foi para mostrar para os investidores que olha só que legal, a gente também consegue fazer produtos e ganhar muito dinheiro com inteligência artificial, bota o seu dinheiro aqui. Mas a AMD também apresentou produtos para nós, para eu e você. Não, para você não, você não tem dinheiro. Para você que tem muito dinheiro, que comprar um processador gamer, o melhor processador gamer do mercado. A AMD lançou o melhor processador gamer do mercado para superar a AMD. Lembra a AMD que tinha o melhor processador gamer do mercado? Então agora é a AMD que tem o melhor processador gamer do mercado, com o Ryzen 7 9850X3D, um processador que traz como novidade alguns megahertz a mais no clock. Tem mais alguma coisa que eu não... O 9850X3D vai ser o melhor processador para games do mercado que você vai poder comprar, talvez com poucos dólares a mais ou muitos dólares a mais, dependendo da vontade do mercado ou da mão invisível do mercado. Mas a AMD deu uma de Intel de novo. E esse é o problema quando você é o líder. A gente viu que o problema não era ser a Intel, o problema era ser líder de mercado, porque caso você não tenha entendido, o 9850X3D é um requentation, é o mesmo processador com um pouquinho mais de megahertz por melhoria de litografia. A boa notícia é que aparentemente a AMD não vai querer arrancar o seu couro cobrando muito mais por um processador com um pouquinho mais de performance. Parece que eles devem colocar ali mais ou menos no mesmo preço e é mais para dar aquela removimentada no mercado, tipo, olha que legal, esse processador novo que é mais poderoso. O que, vamos ser justos, é meio que normal. E é melhor fazer isso do que inventar um processador ultra extreme e colocar um preço mais elevado. Não que a Intel tenha feito isso com os processadores KS nas últimas gerações. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas sim, é uma prática que a gente meio que conheceu a Intel por fazer, principalmente na época dos 14 nanômetros mais. Também conhecido como a pastelaria da Intel. Não foi só isso, a AMD também anunciou os novíssimos processadores Ryzen AI 400, que são os Ryzen AI 300 renomeados. Inclusive, em alguns casos até piorou, porque eles acabaram diminuindo a quantidade de núcleos ou colocando os núcleos Zen 5C, que são aqueles núcleos de baixo consumo. Então, apesar de você ter a mesma performance, você meio que perdeu. É aquela sensação, sabe, de você comprar um saquinho de batata e ele ser do mesmo tamanho, mas ele vir menos batata? É meio que isso que aconteceu. É o mesmo pacote, mas vem menos
batata. É o mesmo processador, mas vem com menos núcleos. E não tivemos anúncio de placa de vídeo, aliás, não tinha nem rumor, a AMD não tem nenhuma pretensão, aparentemente, de dar um refresh ou um requentation nas suas placas de vídeo, então se contenta aí com as RX 9000, mas eu tive uma notícia de bastidores de que algumas fabricantes, inclusive, estão descontinuando a RX 9060 XT de 8 GB. O que eu não sei avaliar se é bom ou ruim, diz aí você, comenta. Porque, claro, ninguém quer, só tava vendendo porque tava muito barato, aliás, tava vendendo a prejuízo, é por isso que tava vendendo bem. Mas com a crise das memórias, talvez, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu não sei. Comenta aí o que vocês acham. A AMD também anunciou o FSR Redstone para uma pancada de jogos. O problema é que essa pancada de jogos é só com alguns deles com todos os recursos ou com os recursos mais interessantes de upscaling, frame generation, ray reconstruction. Na verdade é uma quantidade bem pequena, dos mais de 200 jogos que eles anunciaram, coisa de 30, 50 jogos que tem realmente suporte. É claro que é uma coisa boa, pelo menos tem o suporte e realmente melhorou muito o FSR Redstone. É um passo importantíssimo para a AMD para chegar próximo do DLSS. O problema é que toda vez que a AMD chega mais perto, vai a NVIDIA dar uma disparada. É quase como se eles já tivessem isso pronto e agora saiu o DLSS 4.5, né? Então a AMD já tem nada de multiframe generation para a AMD. Aliás, já tá com multiframe generation dinâmico a NVIDIA. Não consegue, né? E só a título de curiosidade, parece que até a AMD tá meio confusa com os produtos deles, né? Porque a gente foi ver na apresentação que a AMD fez lá no Lenovo Tech World, na Sphere, aqui em Las Vegas, e a gente notou um negócio meio esquisito do tipo, por que esse processador Ryzen AI 400 está utilizando um mockup de um chip para desktop? A gente acha que foi só um erro do pessoal lá. Mas seria muito interessante se tivesse APUs com poder de processamento dos Ryzen AI Plus 395 mais, dos poderosos com as GPUs integradas de 40 núcleos, seria bem interessante. Aliás, falando nisso também, calma, teve anúncio bom para nós que somos gamers. Aí você avalia o quão bom vai ser isso. Nós tivemos os novos processadores Ryzen AI Max, que também vão meio que sofrer um refresh, mas o mais importante é que nós ganhamos versões que são bem mais acessíveis. Tá certo, os outros que não eram acessíveis eram muito não acessíveis na casa dos $2.000. Mas agora nós temos configurações dos Ryzen AI Max. Lembra dos Strix Halo, aqueles as Super APUs? Pois é, as Super APUs agora ganham configurações mais acessíveis, que mantêm a mesma quantidade de núcleos de GPU, 40 núcleos para GPU, mas eles trazem configurações mais modestas de CPU. Então a gente tem agora configurações com 12 cores e 24 threads e 8 cores e 16 threads. Eu sei que ainda parece muita coisa, mas na verdade as outras tinham muitos núcleos. E, bom, imagina você que num notebook gamer de entrada ou mais acessível, ou mesmo num notebook gamer mais caro, ou num handheld, você não precisa de tudo isso de núcleos de CPU, porque o mais importante é realmente a GPU que tá ali. Você vai acabar sendo limitado pelo poder de processamento da GPU, você não precisa de tudo isso de núcleos de CPU. Então esse movimento é justamente o que a gente estava pedindo. Então que bom que a AMD trouxe uma configuração com menos núcleos de CPU, que vai deixar bem mais barato isso. Inclusive algumas fabricantes de notebooks já anunciaram modelos com esses processadores, né, com os Ryzen AI com configurações de 8 cores, 16 threads e 12 cores e 24 threads, com as configurações com 40 núcleos de GPU. E caso você não esteja entendendo por que isso é legal, é porque o TDP é bem baixo, né, levando em consideração o poder de processamento que tem o processador e a GPU, e em questão de performance a gente deve ver alguma coisa na casa de uma RTX 4060 a 4070 para notebooks, o que é bastante coisa. Claro que isso varia, inclusive dependendo da configuração de TDP, ou seja, quanta energia você fornece para o chip, quanto ele dissipa de calor, mas nós já vimos configurações como, por exemplo, os notebooks, tablets portáteis da ASUS, que conseguem combinar ali um poder de processamento absurdo com um design bem compacto. Imagina isso colocar em notebooks mais acessíveis, por exemplo, os TUF da vida, ou notebooks de entrada como da Acer, ou mesmo da Lenovo, que trazem configurações mais modestas, mas que conseguem atender, principalmente o público que tem interesse em ter um poder de processamento muito alto para fazer IA jogos. Mas eles vão vender para IA mesmo. E não, nós não tivemos o Ryzen 9 9950X 3D2, que supostamente seria anunciado, mas não foi. Acho que eles sabiam que a gente queria, eles falaram, não, a gente não vai dar isso aí para vocês não. E essa seria uma configuração com 2 CCDs com o 3D V-Cache. Ou seja, seria basicamente pegar dois 9850X 3D e colocar eles juntos e virar um 9950X 3D2 com uma quantidade de cache absurda. É que eu acho que tá tão fácil que a AMD falou, nem precisa, né? Então não vai apresentar nada pro desktop. E não apresentou mesmo. Então, pra que se preocupar? E a minha bateria da minha iluminação
programação foi de base. Infelizmente, nesse momento parece que o foco é realmente inteligência artificial, então muito tempo da conferência foi gasto com inteligência artificial, pouca coisa de fato para nós gamers ou para você, um consumidor que só queria, sei lá, um processador melhor, uma placa de vídeo melhor, ou qualquer coisa que seja. A perspectiva não é muito positiva para nós, porque se continuar nesse ritmo de inteligência artificial, a tendência é que só piore para nós, e quanto mais essas empresas precisarem de poder de processamento, menos nós vamos ter acesso. Então tudo isso é muito bom, muito bacana para investidor, mas para você e para mim, que só queremos montar um PC ou comprar um notebook, ou seja lá o que for, vai tornando cada vez menos acessível esse tipo de tecnologia, porque quem pode mais, compra mais, e a gente que pode menos, compra menos. O sonho de todas essas empresas de inteligência artificial e tal, é que você faça tudo na nuvem, que você pague para ele para ter acesso ao hardware que poderia estar na sua casa. Infelizmente a gente não pode fazer nada sobre isso, e tampouco dá pra gente culpar a AMD, Nvidia ou Intel, porque no fim elas são só empresas e precisam fazer dinheiro onde tá dando dinheiro. É aquilo, tá fazendo sol, eu vou vender água lá, não tem jeito. Literalmente vender água no deserto. Mas o mal disso tudo é que a gente não tem concorrência. Para notebooks, parece que a gente tem um pouco mais de pressão do lado da Intel. A Intel trouxe uma nova geração bem forte que promete pressionar a AMD a trazer melhorias para notebooks. Os processadores para notebooks da AMD já eram muito bons, inclusive deram uma canseira, né? A Intel conseguiu tirar essa diferença que eles tinham em várias áreas, inclusive em relação à eficiência energética, e trabalhar bastante os gráficos integrados, então a concorrência fez bem. A AMD que sempre teve essa hegemonia na parte de APUs ou de gráficos integrados, justamente por conta do know-how e de todo o histórico que tem das Radeon, que é trazido, né, para os notebooks, agora tem mais dificuldade para disputar. Eu não sei o quanto eles realmente se importam com isso, porque apesar de ter um bom produto para notebooks, a AMD nunca conseguiu gerar volume, até porque as parcerias com outros fabricantes por parte da Intel é muito forte, então ela tem ali uma entrada muito forte com Lenovo, com Acer, com Asus, com Dell, com todo mundo, parcerias que vão muito além de só, me vende aí o seu processador para eu colocar no meu notebook, porque a gente tá falando de data center, de soluções de software, de integração e por aí vai. Áreas que a AMD ainda não consegue evoluir, é por isso que você não vê tantos notebooks com Ryzen AI Max. Sim, são excelentes processadores, têm uma eficiência energética, uma performance muito boa, mas por incrível que pareça, só isso ou tudo isso ainda não é o suficiente. A AMD vai precisar fazer mais na parte de notebooks e parece que eles deram uma desacelerada porque eles sentem que o foco agora é... O que é o foco mesmo? Is all about AI. Então se você estava esperando novos CPUs, tem o Ryzen 7 9850X3D e é isso. Não tivemos anúncio de novos processadores para M4, o que seria muito bom, inclusive existe até um movimento do traga de volta o meu 5800X3D, principalmente por conta da crise das memórias, mas infelizmente isso não aconteceu, pelo menos não durante a CES. Então os anúncios mais importantes para nós provavelmente seriam o 9850X3D, FSR Redstone, que basicamente já tinha sido anunciado, com alguns recursos chegando agora, infelizmente exclusivamente só para as RX 9000, ou seja, além de dar uma de Intel, deu uma de Nvidia também, AMD, que bom. E o refresh dos Ryzen AI 400 para notebooks. Eu acho que a boa notícia mesmo nisso tudo são as super APUs, né, os Strix Halo, os Ryzen AI 3X Plus, que trazem agora as configurações com 8 cores e 16 threads, mas mantém as 40 compute units, né, as 40 unidades aí para GPU, que deve trazer configurações bem interessantes, e isso sim talvez pressionar um pouco Intel e até Nvidia por configurações de notebooks gamers de entrada. Vamos ver quanto que vai custar isso no final e vamos ver se isso se transforma em produtos mais acessíveis para nós. Tá cada vez mais difícil acreditar nisso. E você, o que você tá acreditando? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque a gente deve trazer mais comparativos e testes desses produtos que estão aparecendo por aí. Aliás, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.